Bom dia, meninas! Hoje eu tô aqui para gravar mais um diário de gravidez. Essa sexta-feira que vai vir agora, eu completo 6 meses e eu vim contar um pouquinho do que aconteceu até agora, nessas últimas 2 semanas. Confesso que as notícias não são tão boas, mas eu vim dividir um pouquinho da minha experiência com vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, meninas, primeiro eu vou falar um pouquinho... contar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa semana, mas eu não vou direto ao ponto. Eu vou usar aquelas... Eu falei pra vocês no último vídeo, pra quem assistiu, que eu tô usando umas palavras-chave pra contar um pouquinho do que aconteceu pro vídeo não ficar tão cansativo. Então, a primeira coisa é o ganho de peso nessas 2 últimas semanas. Foi mais ou menos 500 gramas. Eu tô pesando agora 4,5 kg, o que pra mim tá ótimo, eu não tô muito preocupada com isso. Eu tô entrando no 6º mês essa semana. Então, pra mim o peso tá bom, tá dentro do que eu esperava. E o que eu tenho notado, assim, é que realmente de uma semana, 2 semanas pra cá, eu tenho sentido mais fome, mas ao mesmo tempo eu tenho, como eu posso explicar? Eu tenho me sentido satisfeita mais rápido, assim. Eu não sei se é porque eu tô comendo muito rápido, devido à minha rotina ter voltado ao normal, como eu tava indo pra aula e tal. Então eu acabo tendo menos tempo pra poder cuidar de mim, pra poder me alimentar. Então eu acredito que eu fico satisfeita mais rápido, é o que eu notei de diferente também. Não tenho parado com o meu hábito de comer à noite. Sempre por volta das 11h30, meia-noite eu levanto pra fazer xixi e eu já acordo com uma fome absurda. E eu tenho comido sempre, na verdade, na última semana eu acredito que eu comi todos os dias, aliás, praticamente todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana eu tô comendo sanduíche de abacate à noite. E antes eu achei que essa coisa de abacate, de comer abacate na gravidez, porque eu não acredito muito nessa coisa de desejo, apesar de eu saber que devido a falta de algum nutriente, talvez a mulher sente vontade de comer alguma coisa no período da gestação. Mas, até porque no começo de todas as minhas gestações, eu sempre comi coisa azeda e eu me sentia muito satisfeita, assim, me ajudava muito na questão do enjoo. Adoro limão, mas assim, eu botava limão em praticamente tudo, limonada, só de pensar já me dá uma água na boca. Limonada, maracujá, tudo que é azedinho assim, me faz muito bem na gestação, me fez e ainda me faz. E só que essa coisa de abacate realmente foi nessa gestação, apesar de eu amar abacate. Então eu tenho tomado muita vitamina, tenho comido abacate no sanduíche, enfim. Abacate tem sido meu alimento diário, assim. Então, em relação ao ganho de peso, é isso. Em relação à roupa que eu parei de usar, como eu já falei no vídeo anterior, eu praticamente parei de usar tudo. Essas últimas 2 semanas, pra mim, pra aula, que eu tenho feito, assim, eu tenho dado uma enrolada. Porque agora voltou... Agora a temperatura aqui tá amanhecendo entre 5 graus, 10 graus, e aí chega no máximo a 22, 23 graus. Então, o que pra mim é ótimo, eu adoro essa temperatura. Então, de manhã tá um pouquinho frio, assim, na hora que eu vou pra aula, e como eu vou de trem e tal. Algumas vezes meu marido me leva, mas a grande maioria das vezes eu vou de trem. E aí eu tenho que ir de calça, e calça nenhuma me serve mais, a não ser calça, como eu falei, de ginástica. Eu tenho umas 2 calças mais arrumadinhas que ainda dá e tal, mas me deixa um pouco incomodada. Então, o que eu fiz nas últimas 2 semanas foi... deixar minha calça aberta, porque eu não comprei nada, porque eu tô esperando minha mãe vir pra cá pra gente comprar junto, como eu falei no último vídeo. Então, tenho deixado as minhas calças jeans abertas. E aí eu uso por cima a camisa do meu marido, que eu sempre usei, eu amo, porque quem me conhece, quem é minha amiga sabe. Eu sempre usei camisa, até às vezes sem nada por baixo, tipo como vestido, e agora tá usando a camisa. Então, a camisa acaba tampando a abertura da calça, e eu boto um suéter por cima e tá, tipo, ótimo, fica legal, fica arrumadinho, ninguém percebe. É o que eu tenho feito de diferente em questão de roupa. E aí, como eu falei, como a minha mãe tá pra vir pra cá, eu pretendo fazer umas comprinhas, comprar alguma coisa assim mais específico pra gestante agora. Em relação ao mal-estar e dores, eu conto pra vocês isso em seguida, porque eu vou entrar em outro assunto. Em relação a sono, o que eu tenho sentido diferente agora em relação a sono, realmente... eu falei, não sei se eu falei no vídeo anterior, mas eu tava sonhando muito, assim, tendo sonhos diferentes, estranhos e confusos. Mas agora eu
tenho sonhado bastante, mas assim, chega 9 horas, eu já tô morta, então graças a Deus meus filhos têm o hábito de dormir todo dia no mesmo horário, entre 9 horas e 9 e meia, então eles também já estão mortos, então chega 8 e meia, eu tomo chá, eles tomam um leitinho e tal, e a gente sobe pra cama e a gente dorme, tipo, no máximo 9 e meia. Ontem até, eu tinha dormido à tarde ontem eu tinha dormido à tarde, que nunca acontece, que eu nunca tenho tempo, mas eu dormi ontem à tarde. E mesmo assim, chegou 9 e meia, eu tava com muito sono. E aí eu fui pra cama e logo em seguida eu já dormi, então, tipo assim, 10 horas eu já tô morrendo. Então, em relação ao sono, realmente ainda eu tô tendo muito sono. Não comparado ao começo da gestação, os 3 primeiros meses, mas ainda eu me sinto bem cansada. Movimento do bebê. Eu falei pra vocês também no vídeo anterior que ela não se movimentava muito, que eu até tava bem preocupada, que eu achava muito estranho, porque meus filhos mexiam muito. Mas de 2 semanas pra cá ela tá mexendo bastante, eu fico bem feliz. Tipo, praticamente tudo que eu como, logo em seguida ela já mexe. E não é como os meus filhos ainda, ela é um pouquinho mais delicada, mas ela tem se mexido bastante, assim. Inclusive agora que eu tô falando com vocês, ela se mexeu. E então eu tenho, isso é até bom, porque a gente é bom sentir o bebê mexer e notar, porque a gente se sente mais tranquila, né? Sabe que o bebê tá bem. Então é uma forma de monitorar, né, a tua gestação. Então isso tem me deixado muito mais tranquila, ela estar mexendo mais do que estava no começo da gestação. Em relação ao inchaço, eu não tô me sentindo inchada ainda. Eu tô mais gorda, como eu falei pra vocês, mas inchada eu não estou ainda. E agora... ansiosa tô ansiosa, como eu já falei pra vocês, pra que tudo se normalize, eu consiga realmente esperar a chegada dela. Talvez pro final do ano. Também tô ansiosa essa semana, porque minha mãe tá pra vir pra cá agora pro Halloween, então eu tô bem ansiosa pra chegada da minha mãe e do meu pai, que fazem muita falta aqui. E eu acho que no mais é isso, assim, não vejo nada de diferente. Em relação à comida, eu tenho sentido muita falta, até não falei isso antes, assim, de coisas do Brasil que não tem aqui, que eu não achei aqui, tipo mandioca, aipim, né? Com galinha caipira, assim, tô morrendo de vontade. Hoje mesmo tive uma vontade enorme. E quase tudo do Brasil. Então, graças a Deus, meu pai tá vindo pra cá. Ele costuma trazer pra gente um monte de coisa. Ele traz requeijão quando dá, claro. A última vez ele trouxe até pinhão pra mim. Pra quem é de Santa Catarina sabe. Então, ele sempre traz requeijão, paçoca, pé de moleque. Coisas que a gente nem comia. Isso é muito engraçado. Porque a grande maioria das coisas que ele trouxe pra gente, que a gente morre de vontade de comer aqui, são coisas que a gente não come com tanta frequência no Brasil, mas só o fato de saber que tu não tem como comer, tu morre de vontade. Tipo, paçoca, eu amo paçoca, mas eu não comia todos os dias, raramente eu comia, sei lá, paçoca, meus filhos raramente comiam paçoca, bala de iogurte também, então tudo que ele traz é passatempo. Bono de chocolate eu confesso que eu até comia, mas durante a minha adolescência, porque na minha casa não tem biscoito recheado, a gente não tem o hábito de comprar, a não ser pra algo específico, assim, vai comer umas besteirinhas final de semana e a gente compra, mas eu não tenho nada de besteira na minha casa, como eu já falei. Então, é muito engraçado isso, o fato de tu não ter as coisas te traz muita vontade de comer. Então, meu pai faz um kit de coisas brasileiras e sempre me traz, então eu tô bem ansiosa pra que eles cheguem. Não só pela comida, mas também pela saudade. Agora, meninas, o que eu vou contar foi o que aconteceu nessas últimas semanas comigo. Pra quem acompanhou o vídeo anterior, sabe que eu fui diagnosticada com a placenta prévia, que é a mesma coisa que placenta baixa. É quando a placenta, em vez de estar localizada aqui em cima, ela tá localizada embaixo, tampando o teu útero, o colo do útero, é isso? Acho que eu tô certa. E existe 3 tipos, mas a minha é que tá tampando totalmente o colo do meu útero. Então, eu tava impossibilitada de fazer parto normal, que era o que eu queria até então, né? Isso vai sendo avaliado conforme o final da gestação. E além disso, eu tava sendo monitorada, porque eu poderia ter uma hemorragia, um sangramento, né, a qualquer momento, e foi o que aconteceu. Essa sexta-feira que passou, eu comecei a ter sangramento, e
foi algo que me assustou muito, então eu liguei pro meu marido e a gente foi direto pro hospital e comunicou a minha médica. Eu vou tentar fazer um resuminho pra vocês entenderem. E chegando lá, a gente descobriu que era, claro, devido à placenta, né? E talvez eu tinha feito algum esforço demais durante o dia, o que eu não lembro, porque eu tenho tentado ficar de repouso quando eu posso, até para explicar para vocês, é um pouco complicado, porque eu tenho 2 filhos e eu tenho uma rotina a seguir, e tem as coisas da casa para fazer também, as coisas para eles para fazer, então é um pouquinho complicado, porque eu não tenho ajuda de ninguém, a não ser do meu marido, mas eu tentei fazer o básico, por exemplo, eu não mexi com roupa. Realmente, a minha casa tá... Até tô gravando aqui pra vocês porque é o melhor lugar que tá menos bagunçado, porque minha casa tá muito suja. Então, eu tenho feito mais a parte da cozinha, assim, de realmente não acumular louça e tal. Deixar a cozinha limpa, porque cozinha a gente sempre tem que estar usando, então eu deixo a cozinha mais limpinha. Mas fora isso, eu tenho cuidado. Mas sexta-feira à noite... eu fui no banheiro fazer xixi, eu tive um sangramento. E foi um sangramento, assim, forte. E aí eu fui direto pro hospital, né, pro pronto-socorro. E eu fui atendida, fui super bem atendida, como são todas as vezes. Então, chegando no hospital, eu fui avaliada e realmente o sangramento era devido à placenta prévia, mas estava tudo ok com o bebê, o batimento cardíaco estava tudo bem, estava ok. E então, depois do final de semana, eu voltei pra casa e eles me aconselharam, claro, também a continuar de repouso e tal, já que o sangramento, ele tava contido, ele não tava sangrando assim sem parar, porque se eu tivesse já sangrando sem parar, na verdade ele tava sangrando, mas era como se fosse uma menstruação, não era nada assim, nada comparado a uma hemorragia. Então, eles avaliaram, tava tudo ok. Segunda-feira pela manhã eu tinha que rever minha médica, e foi o que eu fiz. Segunda-feira eu me arrumei, e eu tava crente de que eu ia ver minha médica, e dali eu já ia pra aula, então tava até pronta pra ir pra aula e tal. Fiz a comida que a gente costuma levar. E chegando lá, ela avaliou os meus exames de novo e tal, e ela disse que eu teria que ficar de repouso absoluto dessa vez, até porque o sangramento ele não tava com uma hemorragia, como eu falei pra vocês, mas ele tinha continuado até segunda-feira. E nesse momento que eu tô falando com vocês, eu ainda estou com sangramento, mas ele tá como se fosse uma menstruação, né? Tá um sangramento controlado. Então, além disso, ela nos comunicou de que caso nessa semana, isso foi ontem que a gente teve uma conversa com ela, não, na segunda-feira. Não consigo lembrar. E aí, caso na quarta-feira, que no caso é amanhã, na quarta-feira, isso foi ontem. E caso na quarta-feira esse sangramento não tivesse parado ou o sangramento tivesse mais forte, ela teria que me internar e teria que fazer o parto prematuro, no caso, dentro de uma semana. E por que isso? Porque ela não... Até 23 semanas eles não podem fazer nada, mas a partir do momento de 24 semanas aqui nos Estados Unidos, eles conseguem fazer com que um bebê prematuro sobreviva. E isso deixou